Vamos lá para a nossa série de mensagens, aleluia, glória a Deus. Último dia da nossa série Filipenses. Vocês não gostaram da série não, gente? Nossa, essa série foi chique demais. Meu Deus, como eu fui abençoado nessa jornada, meditando, expondo para vocês, mas primeiramente a mim, as verdades do livro de Filipenses. Como foi poderoso para mim. E hoje nós chegamos aqui, Filipenses capítulo 4, onde nós vamos fazer nossa última leitura expositiva do texto. O apóstolo Paulo, como você já percebeu lendo, e aqui falamos em várias ministrações, tinha um carinho muito especial com a igreja que se reunia ali em Filipos. Porque era uma igreja que ele concebeu com dores de parto. Foi lá que ele compôs aquela música, 500 graus de puro fogo, santo e poder, aleluia. Ou outra, pensa uma outra aí, bem pentecostal. Como é que é? 1000 graus, pode ser. Eu não sei qual louvor que ele cantou, mas lá na prisão, lá em Filipos, ele cantou louvores ao Senhor e vivenciou o milagre das cadeias se abrirem. Lá ele sofreu toda sorte de perseguição e ainda assim viu nascer uma igreja gloriosa, poderosa, saudável. Não perfeita, saudável. Nós aprendemos olhando para a carta aos Filipenses que é possível sermos uma igreja saudável. Uma igreja saudável não é uma igreja perfeita, porque nós estamos em um processo de santificação diário pelo Espírito Santo, trabalhando por meio da palavra em nós, até que todos cheguemos à plena estatura de Cristo Jesus. Um dia essa obra será perfeição, um dia o Senhor vai terminar, mas nós não estamos nesse lugar ainda, mas estamos sendo trabalhados. Nós aprendemos ao ler o amor e as falas do apóstolo Paulo para a igreja em Filipos, que uma igreja saudável é sobretudo uma igreja que tem um coração quebrantado para o arrependimento. É uma igreja que ama crescimento, que ama a vontade de Deus. Nessa mesma igreja que tantas vezes é elogiada pelo apóstolo Paulo, nós vamos ver ranhuras, nós vamos ver discussões, pequenas divisões, ressentimento querendo nascer no coração dos irmãos, ego, orgulho, e ainda assim, Paulo olha para essa igreja e ele diz, no verso 1, que essa igreja é a sua coroa. A coroa aqui não é a coroa diadema. Coroa diadema é a coroa dos reis, dos príncipes. A coroa que o apóstolo Paulo menciona em Filipenses capítulo 4, verso 1, é a coroa Stéfanos, que é a coroa que um corredor recebia no final da sua corrida. É a corrida que um atleta, a coroa que um atleta depois de correr recebia como premiação. Ele está dizendo à igreja de Filipenses, à igreja de Filipos, vocês são a minha coroa, são a minha alegria, vocês são a mensagem de que valeu a pena eu correr tudo que eu corri. A vida de vocês me é uma mensagem que a minha corrida não foi em vão. E esse é o prêmio de um líder. Esse é o prêmio de um líder. Poder ver que você está participando daquilo que Deus está fazendo na terra. Vendo coisas eternas serem construídas através da sua vida, mesmo você sendo alguém tão debilitado e carente da graça de Deus, igual as pessoas que você está ministrando. Stéfanos também é a coroa que alguém entregava em honra e recepção quando alguém visitava a sua casa. Então o apóstolo Paulo também está dizendo, vocês serão a minha coroa, o meu prêmio naquele grande dia diante do Senhor. E Paulo está falando isso para uma igreja que tem ranhuras, que tem questões a serem ajustadas. E é com muita alegria que eu, lendo a carta aos Filipenses várias vezes,
percebi o caráter da nossa igreja. Eu percebi que a nossa igreja se parece muito com a igreja de Filipos. Sim, houveram momentos aqui que a gente já se pareceu com outras. E graças a Deus que o Senhor não nos poupou e nos exortou. Mas boa parte do tempo eu nos vejo nesse lugar. Uma igreja que tem coisas a serem ajustadas, mas que ama o Senhor, a sua palavra. Uma igreja perfeita não, mas uma igreja saudável. E eu experimento o mesmo sentimento do apóstolo Paulo pastoreando essa casa. Um sentimento de alegria. Depois de um período de louvor como esse aqui, quantas vezes, não só hoje, mas no ano, nos meus 7 anos com essa igreja, que eu virei depois de um período de louvor, ou de ver a igreja orando, de lembrar dos frutos da semana, das pessoas que se renderam ao Senhor, das pessoas que estão amadurecendo, dos testemunhos, eu disse ao Senhor, se eu partir hoje para a glória, eu estou partindo feliz sabendo que eu vi a obra do Senhor na terra. Eu estou partindo satisfeito, hoje mesmo, depois do período de adoração, e não se assuste, irmão, eu faço isso constantemente. Um dia, espero que tenha tempo ainda para trabalhar e para ver tudo que Deus tem para fazer, mas fico nesse sentimento também, porque também quero estar com o Senhor, meu irmão. É muito bom, esse lugar de pressão. Mas eu digo isso constantemente, depois de um período de louvor, eu digo, Senhor, se hoje o Senhor quiser me tomar, você não me deve nada, eu já vi coisa demais. Meu Deus, que ambiente maravilhoso, que igreja linda, que o Senhor me deu a graça, junto com outros homens, com você que trabalha aqui, de conceber isso. Nós, pessoas quebradas, que temos coisas da nossa vida que ainda dependem, graças a Deus, da sua graça. E ainda assim, podemos participar de algo tão santo. Logo eu, logo você, que éramos inimigos de Deus. Esse é o coração do apóstolo Paulo, ao falar dessa igreja. Então vamos ler agora Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao 8, vai ser a exposição que a gente vai fazer hoje. Aleluia. Filipenses capítulo 4. Verso 1 em diante. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, meus amados. Rogo a Evódia e rogo a Síndique que sejam de mesma mente, mesma fé no Senhor. Eu os exorto também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e também com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos. Seja a vossa moderação notória em todos os homens. O Senhor está próximo. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Estas coisas que, vamos até o 9, estas coisas que aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz estará com vocês. Aleluia, glória a Deus. Verso 1, então nós vamos fazer uma leitura expositiva até o verso 8. Vamos lá. Verso 1, meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês me fazem tão feliz. São minha alegria, minha coroa. Eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. A palavra firme aqui no original, que o apóstolo Paulo usa como um homem que foi um combatente de guerra, é uma palavra militar. Se refere a
sandálias que os soldados romanos usavam. A sandália do soldado romano não tinha apenas como solado os solados dos nossos chinelos, dos nossos sapatos, mas no solado havia espécies de pregos, fincos, para que uma vez estivessem na batalha, pudessem firmar os seus pés, e sob a pressão e resistência do oponente não fossem lançados para trás, mas pelo contrário, que à medida que fossem encontrando resistência nos seus escudos, pudessem não só permanecer, mas depois disso, avançar, e que todo o território conquistado não fosse de novo tomado pelo adversário. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo usa para a igreja de Filipos, dizendo: fiquem firmes, fiquem como bons soldados, com os pés calçados com a sandália do evangelho, firmados no chão, sem ceder, sem vacilar, no meio desse mundo iníquo, no meio de toda afronta, permaneçamos firmes no Senhor, firmes diante das heresias, firmes diante dos ataques do diabo, firmes diante dos ataques do pecado, permaneçamos firmes. Mas o firme aqui não é só um ato de permanecer, no sentido que às vezes nós entendemos essa palavra, que é sobreviver. Permanecer no estado de sobrevivência. Paulo está falando, estáis firmes, falando desse soldado, que não está no estado de sobrevivência, aguardando o ataque cessar, mas está firme, sem ir para trás, mas também empurrando para frente, aguardando a hora de tomar um novo território. Estarmos firmes na palavra não é apenas resistirmos no sentido de sobrevivermos nesse mundo caído, mas avançarmos com a palavra de Deus, tomando territórios para a glória de Deus. E na sua vida espiritual a mesma coisa. Deixa eu pensar bem quem que eu vou chamar aqui, porque senão o exemplo fica ruim. Chamar um cara muito grande vai ficar difícil. Mas também fica tranquilo, não vou chamar um pequeno demais, porque senão o exemplo fica ruim, né? Vem cá, Albert, meio termo. Eu tive que avisar antes, porque senão parece uma humilhação, né? Eu pensei em chamar uns caras grandes aqui, pensei em chamar o Daniel, mas eu falei, não, vai estragar o meu exemplo. Tinha que ter combinado com ele antes. Olha só, você que gosta de futebol americano, com certeza você já viu esse ato de resistência. Quando um atleta quer passar, fica firme aí, varão. Quando um atleta quer passar e o outro não permite. Aí eu te pergunto, o que esse atleta aqui que sou eu está fazendo? Ele está aqui só tentando se segurar nessa posição? Não, também. Mas como ele se segura? Indo para frente. Vida espiritual não é sobrevivência. Não é, vou ficar aqui e ver o que dá. Não, é força para frente. Ainda que em alguns momentos pareça que você não está andando. É muito comum. Deixa eu pegar minha chinela aqui, peraí. Agora eu botei a sandália do soldado. Agora eu botei, peraí. Eu tinha que saber se eu pregava ou usava o chinelo, gente, peraí. Olha só, é comum na nossa vida espiritual a gente achar que nós não estamos avançando. Mas olha só, se você estiver fazendo força aqui, né, eu não estou andando. Aí parece, poxa, minha vida espiritual não está andando. Eu estou lendo a palavra, eu estou orando, eu estou buscando o Senhor, e eu não saio do lugar, minha vida espiritual está estagnada. Se você estiver aplicando as disciplinas espirituais, se você de fato está agindo, resistência para nós não é passividade, é ação. É aplicar princípios. Faz força aí, Barão, eu aguento, vai. Para descansar um pouco. Então, olha só, não é passividade, é resistir aplicando força, ação. Aí parece que eu não estou andando, parece que eu não estou, minha vida espiritual não está rompendo. Mas o que acontece se o Elbert sair daqui de repente? Olha só, estou fazendo força, sai de uma vez só. Eu vou avançar e muitas vezes vou avançar com mais velocidade que o meu estado anterior. Isso se chama rompimento. Só vive rompimento quando eu leio o texto. Você tem que dar sua mente para o Espírito Santo, irmão. Quando eu li o texto, eu comecei a imaginar essa cena. Falei, minha vida espiritual já ficou assim. E o que o diabo quer que você pense?
está acontecendo nada. Mentira, ele está aqui resistindo, tentando segurar, e uma hora ele vai ter que ceder. A Bíblia diz que o diabo tentou Jesus durante 40 dias e 40 noites, mas no final desse período, a Bíblia diz que ele se foi e os anjos serviram. Jesus só pôde ver que ele estava se movimentando quando parecia que não estava, porque ele permaneceu fazendo força para a frente. Mesmo contra todas as impossibilidades, mesmo parecendo que nada está adiantando. Aqui se aplica, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Não é assim, ó. Tá aí, empurra aí. Tadinho de mim. Não é assim que você resiste o diabo. Você resiste o diabo em posição de ataque com a palavra. Você resiste o diabo. Aleluia. Glória a Deus. Você resiste o diabo se movimentando. Até a meditação do crente. Até a meditação do crente, ela é ativa. Crente não medita como um oriental, só com a cabeça no nada. Crente não coloca a cabeça no nada. Crente medita em ação, na palavra e confessando a palavra. Então, e aí você vai fazendo força. Uma hora o seu adversário precisa sair, porque ele não conseguiu o resultado dele, aí sai. E aí você ganha velocidade. Deu para entender? Estais firmes, meu irmão. Pode parecer que você não está avançando, mas eu tenho uma garantia para você. Se você está praticando a palavra, é impossível você não estar avançando. Pode parecer que não, mas você está prestes a viver um romper. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses, verso 2. Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra. Agora a gente vai começar a apelidar os irmãos difíceis com esse apelido aqui, tá? Dona Sintique e Dona Evódia. Que sintam o mesmo no Senhor. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com o Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertence a Deus. Nós percebemos aqui que pessoas de importância na vida da igreja, na igreja em Filipos, estavam em conflito. Com certeza o apóstolo Paulo não está mencionando essas duas, porque eram pessoas novas convertidas, comuns na vida da igreja. Certamente, o zelo do apóstolo Paulo era porque eram líderes. Pessoas que ocupavam um lugar de testemunho, de referência na vida da igreja. Sempre é um dano muito grande para o corpo quando um líder se ressente. A preocupação do apóstolo Paulo é primariamente com a vida espiritual das duas, mas certamente também com o dano que isso traz ao corpo. Aquela história de ele lá e eu aqui, e a gente segue, não existe para líderes, não deveria existir nem para irmãos. Mas é impossível uma igreja saudável avançar com líderes com questões mal resolvidas entre eles. Quando um líder tem uma questão com o outro, precisa ser resolvido, porque isso vai tomar proporções e vai se espalhar pela vida da igreja, vai se espalhar pelo corpo. Então, líder, quando você deixa de tratar um ressentimento no seu coração, uma coisa mal resolvida com outro líder, você pode estar dando à luz a uma epidemia de doença espiritual na vida da igreja. Por quê? Porque aqueles que amam você, mais cedo ou mais tarde vão perceber e vão tomar partido, e assim nascem as facções que militam contra a unidade do corpo de Cristo. Então o líder não tem direito de ficar com esse negócio, ele lá e eu aqui. Líderes também têm um ressentimento batendo na porta. Nós somos humanos, temos limitações de compreensão, não somos oniscientes, não sabemos de todas as coisas, não somos onipresentes, não estamos em todos os lugares, e por não compreendermos todas as coisas, às vezes, na nossa ignorância e orgulho, achamos que estamos compreendendo o outro e trazemos juízo, definições, e na grande maioria das vezes,
Se não estamos errados em tudo, estamos errados pelo menos em alguma coisa. E onde isso resolve? Na luz de Deus. Tudo que nós deixamos nas trevas cresce. As trevas é o campo fértil para toda a obra do diabo. Luz chegou, seca na hora. Então você, líder, precisa ter essa consciência de que não é só sobre você. Você está sendo egoísta e irresponsável como líder, quando não senta com outro líder para resolver questões. Se essas questões já foram colocadas e não houve solução, procure um líder sobre, mas resolva. Esse princípio se aplica dentro da sua empresa, se aplica em tudo na sua vida, na liderança da sua casa com a sua esposa. Não ponha o sol sobre a vossa ira, resolva. Porque quanto mais você demora, mais esse câncer do pecado vai crescendo e destruindo tudo. Antes era você e a sua esposa que tinham um problema, daqui a um mês o seu filho está doente espiritualmente, porque você não foi capaz de ter uma conversa difícil. Líderes não fogem de conversas difíceis, ainda que a conversa difícil vá colocá-lo numa situação constrangedora. Não é bom para a nossa carne ser repreendido, ser coagido, mas é saúde para a nossa vida espiritual. Então você, como líder, resolva, sente, converse, exponha para o seu bem, mas para o bem da igreja de Jesus. Porque você é uma bênção, porque o seu irmão também é uma bênção. Como nós vemos aqui, nós não estamos falando de duas endemoniadas. Nós não estamos falando aqui de gente sem amor ao Senhor. É motivo de alívio para nós vermos que duas pessoas que o apóstolo Paulo tinha estima. Gente, é o próprio apóstolo Paulo. Para o apóstolo Paulo admirar alguém, a pessoa tem que ser uma bênção, não tem não? Para o apóstolo Paulo colocar o nome na carta e dizer: foram-me úteis no Senhor, são pregadoras do Evangelho, o nome delas está no livro da vida, elas são uma bênção. Bencinha, as duas bencinha 1 e bencinha 2, mas estão se comportando mal. É motivo de leveza para nós, porque talvez você aqui, quando percebe uma indisposição entre os irmãos, ou uma indisposição de um líder com o outro, a igreja não é uma igreja saudável. Essa igreja aqui, por mais de uma vez, foi honrada e elogiada pelo apóstolo Paulo. Líderes saudáveis também se ressentem. Melhor, tem um ressentimento batendo na porta do seu coração. Nós não compreendemos alguma coisa, alguém bate na tecla que a gente não gosta, pisa no nosso pé do jeito que a gente não gosta, fala do jeito que a gente não gosta. É um dia que você está mais carnal, é um dia que foi mais difícil para você, e alguém não tem bola de cristal e a gente esquece disso, e não nos trata do jeito que a gente acha que tinha que ser tratado naquele dia. É uma expectativa, e nós geramos muitas expectativas que nós geramos em alguém e não é suprida. E quando essas coisas acontecem, a gente vê o ressentimento batendo na porta do coração, mas isso não quer dizer que você é um endemoniado. Não quer dizer que a igreja está doente. A igreja doente é a igreja que, vendo essas coisas, se acomoda. É que, vendo o ressentimento chegar, abraça. Mas, ao ouvir uma exortação como essa, não entra no lugar de arrependimento. Eu realmente acredito que essas duas irmãs, ao receberem essa carta, choraram diante do Senhor. Se constrangeram. Por quê? Porque o apóstolo Paulo demonstra que eram irmãs piedosas. A diferença do saudável para o não saudável é como recebe a exortação. Vou dizer uma coisa para você: o sol ele derrete o gelo e endurece o barro. O que define é a reação do que a pessoa é formada. Quando a exortação chega, quem é do Senhor, por mais desconfortável que seja, derrete. E quem não pertence ao Senhor, ou quem está se afastando do Senhor, o coração endurece. O mesmo homem e mulher recebem a mesma exortação, cada um reage de um jeito, por causa da sua natureza.
Então, termos esse tipo de questão do nosso meio não significa que não somos uma igreja saudável, mas não nos dispormos para o arrependimento e para tratar as coisas, isso quer dizer sim. E eu estou falando com líderes aqui, os líderes dessa casa, ministros dessa casa, preste atenção no que eu estou dizendo. Nós estamos chegando em um nível que não dá mais para seguir não vigiando nessas coisas. Líderes, preste atenção em mim aqui agora. Se vocês têm questões mal resolvidas entre vocês, chama para tomar um café e resolve. Vocês estão paralisando o avanço do reino de Deus. E vocês não precisam ficar nesse lugar. Se quando eu falo essas coisas, tiver um nome na cabeça, pois bem, o Espírito Santo acaba de te revelar. Se não vem nada, ok. Mas se vem, então você sabe o que você tem que fazer. Sair daqui, pegar um telefone e marcar um café. E resolver. O apóstolo Paulo, ele gasta aqui 2 versículos. Parece pouca coisa, mas quando nós vemos que o capítulo 4 é curto. O que o apóstolo Paulo poderia ter nos ensinado nesses 2 versículos? O que poderia estar nesses 2 versículos? Que não estão, por quê? Porque ele teve que parar para resolver picuinha de líder. Qual a revelação que nos foi tirada? O que não pôde nos ser dito, porque ainda precisamos do leitinho e não podemos receber alimento sólido, porque temos líderes que são uma bênção, brigando entre si. Então, quando nós não nos posicionamos nesse lugar de liderança com zelo, com temor, nós roubamos a igreja de receber coisas que Jesus tem para ela. Amém? Como é triste para um pastor ver gente que fez coisa grande no Senhor sendo paralisada hoje por sentimento pequeno. Como é triste para um pastor ver gente que um dia fez coisa grande para o Senhor sendo paralisada hoje por sentimento pequeno. Eu, infelizmente, vi pessoas que estavam comigo na fundamentação dessa igreja. Vi pessoas que hoje nós estamos comendo daquilo que eles e elas plantaram. Que tristeza, chegar em lugares que foi profetizado e eles estavam nesses lugares e olhar para o lado e não os ver ali. Que tristeza, porque era gente boa, era gente abençoada, era gente que foi útil para a obra do Senhor. É uma grande tristeza para um líder. Mas aí o líder vai negligenciando esses pequenos sentimentos. Essas coisas pequenas, mas que se não são tratadas, se tornam câncer espiritual e destroem, pervertem, arrancam do Senhor, arrancam de estar no final da corrida recebendo a coroação. Líder não vai tratar as mesmas coisas do que um novo convertido. São detalhes, mas são detalhes que podem destruir a vida de um líder se ele não vigiar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos afirmo, alegrai-vos. Eu não vou mergulhar aqui, porque a gente construiu toda a série, desde o começo do ano a gente está falando sobre Filipenses 4:4. Mas eu quero pontuar uma coisa. Quando nós lemos alegrai-vos sempre no Senhor, novamente vos afirmo, alegrai-vos, nós vamos ver que a alegria é imperativa, não circunstancial e cristocêntrica. Primeiro, é uma ordem. Jamais Deus nos daria uma ordem que não tivesse primeiro nos dado graça para poder responder. Ou, melhor, suprimento, poder, condição para você compreender. Se o Senhor nos pede alegria, porque Ele mesmo nos deu em 2 aspectos. Primeiro, o fruto do Espírito é a alegria. Quantos tem o Espírito Santo aqui? Aleluia. O fruto do Espírito é a alegria. Segundo, o reino de Deus é alegria. E nós estamos no reino de Deus. Então nós temos esse suprimento, nós temos isso para liberar. Só precisamos tomar cuidado de onde está sendo a nossa nutrição. Nós temos que conectar a nossa fonte no Senhor. Porque se a nossa fonte de alegria está conectada às circunstâncias, ao contentamento nas coisas,
nossa alegria vai ser uma montanha russa. Agora, se o nosso contentamento, né, se a nossa alegria está conectada no Senhor, ainda como nós vimos aqui no testemunho, no dia mal, você vai encontrar o Deus que visita os vales e te arranca sorrisos. Você vai conseguir sorrir, não porque ganhou um carro, até andando a pé, porque o carro que você tinha foi tirado por alguma condição da vida. Nós devemos isso ao mundo. Nós devemos isso ao mundo. E nós, como crentes, temos nos afastado cada vez mais desse lugar. Infelizmente, nós cristãos estamos ficando igual os ímpios. A alegria está lá no tesouro, no final do arco-íris. Quando eu conseguir o primeiro milhão, quando eu bater a primeira venda tal, quando eu fizer isso e aquilo. Que vergonha! Que vergonha! Nós não somos como o mundo. A nossa alegria não é essa montanha russa. A nossa alegria é evangelística e é um testemunho. Porque o ímpio olha não porque nós temos dinheiro, ele olha e vemos quando nós não temos e ainda assim estamos alegres. Quando eles estão numa condição naturalmente superior e não conseguem usufruir daquilo que usufruímos em lugares de escassez. Foi assim que os nossos pais evangelizaram com as suas vidas. E hoje estamos aqui com multidões de salvos no Brasil. Mas correndo o risco de nos perdermos nesse processo, por estarmos colocando a nossa alegria nos lugares que nós não deveríamos. Então a alegria é imperativa, é uma ordem, não circunstancial. Ou seja, não tem a ver com circunstância, não muda, e é cristocêntrica. Ela está em Cristo Jesus. Aleluia. Filipenses 4:5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Aleluia. Então, perto está o Senhor, aqui já tem dois sentidos. Os dois são verdadeiros. Perto no sentido de Deus está perto de quem é moderado. Nós vamos definir moderado daqui a pouco. Deus está perto de quem é moderado. E Deus está perto no sentido, sejam moderados, porque um dia vamos nos apresentar diante do Senhor e toda a nossa moderação terá valido a pena. Agora, o que é moderação? Primeira coisa que vem na sua cabeça certamente é equilíbrio. Ser uma pessoa equilibrada. É verdade também, está certo. Moderação é equilíbrio, é domínio próprio. Quem está precisando de domínio próprio aí diz, eu preciso. Quem não precisa, ora por nós. Aleluia. Irmão, domínio próprio é um negócio que eu descobri o seguinte. Quando eu chego no lugar, já chegou alguém para poder me levar para o próximo nível. Quando o meu clamor é atendido, eu chego no nível de domínio próprio que eu pedi a semana passada, já aparece alguém como uma mensagem de Deus dizendo, você está pronto para subir para o próximo nível. É uma busca constante, é uma necessidade constante de todos nós. Mas é possível, é um fruto do Espírito, está para nós. Mas os teólogos, eles unanimemente concordam que a palavra moderação no grego, ela não pode ser traduzida de maneira simples do inglês para o português, para idioma algum, porque ela é muito rica. Eu vou tentar falar ela aqui, mas se você não fala em línguas, vai repetindo essa palavra aqui umas 10 vezes, que você vai ver se você não fala. A palavra moderação no grego é epieikeia. Repete aí, epieikeia, que você vai ver só. Eu sei, são demais, aí tem gente repetindo, epieikeia. Você vai orar em línguas rapidinho. Epieikeia, eu coloquei aqui apenas metade da definição dessa palavra. Metade. Ainda tem mais, mas eu vou ler algumas para você. Doçura de espírito, tolerância graciosa, espírito razoável, misericórdia aplicada nas relações, pessoa que não é rígida demais. Ah, meu Deus, eu estou quase pedindo você botar a mão na sua cabeça, porque o que eu estou vendo de gente rígida demais, justiceiros. Meu Deus, se tem uma característica que bate na porta de todo crente que começa a amadurecer, é ele virar um justiceiro. Só que maturidade
não é fazer apenas a coisa certa, é fazer a coisa certa sem se achar especial por isso. É mesmo tendo direito, abrir mão do direito, porque vai abençoar o mais fraco. É perder na queda de braço com o seu filho, porque você quer ver a alegria dele e o avanço dele. Isso também é moderação. Então, não ser uma pessoa rígida, homens, mulheres casados aí, vamos ser menos rígidos. Não insiste nos próprios direitos. Tem gente que a gente está conversando e fala assim, olha só, eu entendo que no natural você foi ofendido, a pessoa vacilou com você, mas assim, é porque você está olhando para a pessoa de um jeito que ela não consegue se olhar, do jeito que Deus olha, do jeito que ela já tinha condições de dar. Aí você vira para ela e fala assim, mas você tem condições de agir diferente dele. Cara, você tem nutrição espiritual aí para aguentar isso e seguir sua vida. Aí o cara continua insistindo, não, mas eu faço questão, não, mas eu faço questão. Aí a moça, eu faço questão, eu faço questão, eu faço questão. É exatamente isso aqui que está faltando, essa moderação. Insiste nos próprios direitos. Se tem uma coisa aqui, que quem é pai e mãe sabe, que um filho vai fazer você abrir mão dos seus direitos. É direito de uma mulher, gente, poder urinar a hora que ela quiser. Mulheres, mães, é o direito. Eu garanto que deve ter alguma lei na Constituição, direito de vir, pronto. Não é? Alguém pode virar para uma mulher e dizer assim, tu não vai no banheiro agora. É crime, sabia disso? Direito de vir. Pronto, achei aqui um respaldo aqui. Né? Se você vira para uma mulher adulta, sua mulher quer ir no banheiro, e eu vejo você falando, você não vai. Aí ela fala, não, mas eu vou fazer na calça que eu preciso do banheiro. Você não vai. Eu vou intervir. Você é um louco, você é um doente. Chama os polícia da igreja e leva esse babaca preso. A mulher dele está urinando na calça, ele não deixa ela ir. É um crime. É um abuso. Por quê? Porque toda mulher tem direito de ir no banheiro. Ok? Agora, mães, quantas vezes, você que está com criança de colo, você quis ir no banheiro e o seu direito foi entregue ao seu filho e você segurou? Ao ponto da bexiga doer. Cadê as mães aqui? Acontece ou não acontece? Uma das reclamações da minha esposa, eu vi a minha esposa dizer com lágrimas nos olhos, eu queria tanto decidir a hora que eu vou no banheiro. Eu só queria estar urinando, e de repente não vê na porta uma criança olhando para mim. Quando é urinando ainda está bom. Todos os meus filhos nascem com esse problema, que eu vou contar para você aqui agora. Talvez me alivia, se não é só um problema da minha casa. Mas todos os meus filhos, eu estou indo para o terceiro não dá para saber, pode ser que fuja a regra. Mas eu achei que a Eva, que era menina, ia me poupar disso. Que é você estar no banheiro fazendo o número 2 e perguntar, pai, o que você está fazendo? É muito constrangedor. Você virar para uma menininha daquele tamanhozinho tão fofinho e ter que responder. E ela não para de perguntar. Sério, se eu não responder, ela grita. O quê? Papai, o que você está fazendo? Já tentei, já conversei, minha filha, assim, não é ético, minha filha. Não cabe, não é educado você fazer isso. E ela continua. O Tito foi até outro dia, na hora que eu saí da pergunta do Tito, eu entrei na da Eva. E você está lá, papai, o que você está fazendo? Enquanto você não grita, estou defecando. É incrível, porque quando você responde, dá uma satisfação neles. O que mudou, gente? É um senso de segurança, está tudo bem. O que eles acham que a gente está fazendo no banheiro? Morrendo? Deve ser, que era uma preocupação. Será que meu pai está bem? Aí quando responde, ela ainda fala assim, tá bom. Então, é o meu direito fazer minha necessidade em paz. É o direito de todo ser humano. Mas, mamães aqui, vocês abrem mão do direito para benefício do mais fraco. Ser alguém moderado com esse espírito, com essa natureza, é alguém que tem o direito, mas abre mão para abençoar o outro. Saber ceder
Age com graça em vez de severidade. Severidade. Tem momentos que a pessoa precisa que você seja firme. Quem tem filho sabe disso. Tem horas que o processo de educação precisa que você fique firme. E tem hora que os olhinhos deles enchem d'água e você quase que para o processo de exortação e abraça e fala: eu que estou errado, você que está certo. Que é bonitinho demais. Mas pede que seja assim. É necessário para o bem do outro. Mas todo homem maduro precisa ter o senso de onde o outro vai quebrar. E eu percebo que tem pessoas que elas querem ser líderes disciplinadores. Querem ser como o apóstolo Paulo, um bom disciplinador, um bom instrutor, um bom confrontador. Mas elas não possuem o freio. Não sabem reconhecer o basta. O outro já entendeu ou não pode entender. Se você continuar, o outro vai quebrar. E tem gente que está vendo, sabe o bambu? Quando você pega o bambu e faz assim, ó. Aí eu pergunto, onde que está o amor, cara? Eu não estou dizendo a suportar em cargo. Eu não estou dizendo a suportar em posição. Porque quem está em posição, há responsabilidades. Permanecer, por vezes, é falta de amor com quem está debaixo. Eu estou falando nas relações. Você percebe que a sua esposa não está aguentando. Talvez você esteja certo. Talvez você com seu esposo esteja certo, mas você está vendo as tensões da vida estão fazendo assim com o cara. Eu devia ter trago o bambu, à noite eu trago. Você começa a ver o bambu soltar fiapo para todo lado, sim ou não? Você está vendo, cara, que ele está chegando no limite. Pô, você está vendo que a sua esposa não aguenta, para! Você está na discussão com seu esposo, você está vendo que ele não está aguentando, ele não está absorvendo mais nada. Para! Continua outra hora, respira, vai cada um para um canto orar. Líderes que está vendo que a pessoa não está aguentando e continua, alivia. Alivia não é aceitar, é esperar, é abraçar, é vamos para a oração, dá tempo. Ou até mesmo o amor que não busca os seus próprios interesses é deixar. Porque continuar eu vou quebrar. Quantos estão entendendo? Meu irmão, isso aqui está de uma profundidade, não sei se você está entendendo o que eu estou falando para a líder aqui. Não sei se você está entendendo. Então, o amor que não busca os seus próprios interesses é o amor que faz assim, ó. Amém. Entendi. O meu interesse sobre você é bom. O que eu quero para você é o que Deus quer. Mas você não quer ou não está pronto para isso. Beleza. Beleza. Deixa aí congregando. Deixa aí. Exortei hoje. Se depois aparecer que depois do culto pulou carnaval, ué, amém. Senta aí, como eu falei. Continua. Continua aí ouvindo a palavra. É não, aí a pessoa chega, não, você não entra não. Não é assim. A gente tem que entender o limite para não quebrar e não perder o que para Deus ainda há esperança. E quem determina isso é o Senhor. Aleluia. Aristóteles dizia, é estar disposto a aceitar menos do que aquilo que a lei lhe concede. Só para você entender, Aristóteles ele está realmente falando dessa palavra, que eu não vou repetir o nome. Não me faça ter que repetir. Ele está falando dessa palavra no grego. E ele dá essa definição. Estar disposto a aceitar menos do que aquilo que a lei lhe concede. João Calvino é aquela equidade que não insiste no rigor externo da lei, mas inclina-se à clemência, à graça. E eu vou dizer algo para você aqui, uma definição minha. Quem é pequeno exige tudo. Quem é grande sabe ceder. Diga comigo, quem é pequeno exige tudo. Quem é grande sabe ceder. Amém. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. A palavra ansiedade no grego, ela significa estrangular. Forte isso, né, gente? Porque quem aqui já sofreu de ansiedade, crises fortes de pânico, de ansiedade, sabe que é literal isso. Então não é de hoje, né? Não é um sintoma dos nossos dias. Naquele tempo, alguém para definir uma crise de ansiedade já usou essa definição. Estrangular.
Eu já tive síndrome do pânico há 5 anos atrás, não, mais, 6 anos atrás. Eu sei o que é você ir para o hospital de madrugada achando que você não está respirando. Eu sei que é você pedir ar e não ter. Sua garganta fechando, coração disparado, e descobrir no hospital que não está fisicamente tudo bem. É literalmente essa palavra, estrangular. Mas ela tem outra definição, puxar para lados opostos. Por isso que o ansioso não consegue produzir, porque ele se vê puxado para todos os lados. Ele não consegue focar, porque a mente começa a acelerar, sim ou não? Pensa demais, se vê puxado para todos os lados e não vai para lugar algum. A ansiedade, ela é fruto, por vezes, na maioria das vezes, de pensamentos errados. Pensamentos errados que geram sentimentos errados. A ansiedade, ela é o grito da nossa incredulidade, da nossa falta de confiança no Senhor. Nos comparamos e entramos em ansiedade. Nos preocupamos com o futuro e entramos em ansiedade. Entramos em ansiedade por causa das relações humanas, como aqui, essas duas irmãs, a igreja, talvez entrando no lugar de ansiedade, porque você não consegue se desvencilhar do outro, porque tem questões mal resolvidas. Tudo isso é o grito da nossa incredulidade, da nossa falta de confiança no Senhor. E eu não quero que você fique aí no lugar de condenação, porque eu mesmo já falei, eu já era crente firme no Senhor, o Elias já era, outros homens de Deus. Isso bate na nossa porta, mas nós temos que entender a raiz. A raiz é, precisamos crescer na nossa confiança no Senhor. Precisamos ordenar os nossos pensamentos, e ordenando os nossos pensamentos, vamos ordenar os nossos sentimentos. E como nós ordenamos os nossos pensamentos? Substituindo aquilo que pensamos errado a vida inteira pela palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Agora o apóstolo Paulo, ele dá outro remédio aqui, graças a Deus que ele denuncia o problema, mas traz também a cura. Ele diz, a ansiedade está batendo na porta do coração de vocês, mas ele também diz qual é o remédio. Ele diz, orando. Orando. A ansiedade morre quando a oração chega. Mas oração, preste atenção aqui, o Senhor nos deu um modelo. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Como que começa? A oração do Pai Nosso começa exaltando o Senhor. Petição está aqui, na metade do caminho. Ela começa engrandecendo. Então nós precisamos aprender a orar. Comece orando, exaltando quem Deus é. Por quê? O seu problema está desse tamanho. Você começa a dizer quem Deus é. A sua visão de Deus vai aumentando. É igual um avião que começa a decolar e o boizinho lá embaixo vai ficando pequenininho até que some. Quando você começa a orar, você começa a decolar. Amém? Ficou bom assim. Você começa a voar mais alto, e aí você vai ter uma compreensão. Você mesmo falou, exaltou quão grande é o seu Deus, você começa a se lembrar quão pequeno é aquilo que você está lidando diante do Senhor. Então, oração começa com exaltação. Cabe as nossas dores, cabe falar das nossas insatisfações, das nossas questões. Claro que cabe, mas comece exaltando ao Senhor, porque quando você chegar nas suas questões, você vai perceber que você chega nas suas questões, e elas já não parecem tão difíceis mais, porque você se lembrou a grandeza de Deus. O problema é que nós falamos com todo mundo, mas não falamos com o Senhor. Aquilo que você deixa de falar com Deus e fala para os outros, ou para a vida, é murmuração. Agora, a murmuração, o que é murmuração? Aplicado no secreto com Deus, é salmos, irmão. Quando você vai ler os salmos, o que é os salmos, gente? Os salmos é os homens de Deus falando da sua dor, falando do que está sentindo. Então a minha dor pode virar um salmo, um testemunho para as próximas gerações, se eu aprender a fazer isso na presença de Deus. Agora,
Quem faz isso fora da presença, falando para a vida, reclamando ao ar, aí é pecado. E te adoece. Ações de graças, né? Pela oração, pela súplica, com ações de graça. O que é ações de graça, gente? Gratidão. Gratidão. Feche as suas petições com ações de graças. Talvez alguns aqui só agradecer, talvez não seja um remédio à altura do quanto você está ansioso. Talvez você precise pegar, marcar um dia e fazer uma visita lá na Ascôncia. Talvez você está precisando ir lá no Hospital do Câncer, na área infantil, para você começar a dar valor para todas as bênçãos que estão na sua vida. Talvez você precise começar a fazer visitas no hospital. Chega para a gente necessidade direto. E ver alguém puxando o ar, suplicando por vida que você tem de sobra no seu pulmão. Ou que pelo menos você comece a se lembrar quão próspero você é ouvindo essas coisas. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. A paz de Deus que excede todo entendimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que está numa briga com Deus, dizendo: Senhor, quando que você vai me dar paz? E talvez você não viveu paz ainda, porque você está condicionando a sua paz a uma resposta de Deus. Quando nós perdemos alguém no luto, pergunta universal: por quê? Né? Por quê? E a gente quer a resposta. E se tem uma coisa que eu aprendi no luto, é que a paz não vem com a resposta. Saber o porquê não vai em nada diminuir a sua dor. Em nada. Pense sobre isso. Não vai trazer a pessoa de volta. Então a paz não está em ter a minha pergunta respondida. A paz não é uma pergunta respondida, a paz é uma pessoa. A paz não é uma pergunta respondida, a paz é a presença de uma pessoa. É reconhecer a presença de Jesus e se deleitar e se consolar e se confortar nele, mesmo sem resposta. É paz que excede todo entendimento, que não tem a ver com o entendimento. Por fim, porque alguns de vocês já estão inquietos, Filipenses capítulo 4, verso 8. Obviamente não estou falando para todos, mas me incomoda muito alguns crentes velhos não aguentarem ouvir um sermão expositivo da palavra. Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que ocupe o vosso pensamento. Eu não posso escolher o que vai bater na minha porta. Eu não posso escolher os pensamentos que chegam, mas eu posso impedi-los de ocupar. A palavra que o apóstolo Paulo usa, ocupar. Decida o que vai ocupar a sua mente. Essa ideia de que nós não podemos controlar os nossos pensamentos é uma das grandes mentiras e armas do diabo para destruir a vida das pessoas e até enlouquecer alguns. Você pode dizer não para pensamentos. Você pode apagar incêndios na sua cabeça. Pensamentos que inflamam, que já começam a tomar a nossa vida. Palavra. A Bíblia diz que a palavra é água. Tem gente aqui que o pensamento já entrou e está queimando. Alguns aqui sabem do que eu estou falando. Quando setas do diabo começam a nos perturbar ao ponto de tirar o nosso sossego. Perturbação mesmo. Fica ali na mente, ó, voltando, não deixa você avançar, não deixa você criar, não deixa você projetar nada. A mente inquieta. Isso é o que? Um pensamento que entrou e inflamou o território da sua mente. Irmãos, corra e jogue água. Como? Leia a palavra. Está com dificuldade de ler? Coloca uma Bíblia em áudio.
Coloque um louvor que canta a palavra, você vai ver. Alguns aqui já experimentaram isso. É literalmente aquela água chegando que faz assim, ó, tsh, e começa a evaporar o problema. É maravilhoso, é terapêutico, é poderoso. Quantas vezes a gente às vezes demora um pouco para cair em si do que está acontecendo. A gente fica perturbado, o que está acontecendo? Aí, quanto mais maduro você vai ficando, mais rápido você percebe isso. Aí de repente você, opa, minha mente está inflamada. Como que um ato desesperado, você pega a sua Bíblia e começa a ler. Você pega um texto da palavra, a Bíblia em áudio, entra no seu carro e bota um louvor e só encosta a cabeça e começa a ouvir. Você vai ver o que acontece, meu irmão. É como água sendo jogada no incêndio, começa a evaporar, faz até o barulho da sua mente, de alívio. É o Senhor nos levando a águas tranquilas. Mas você precisa jogar água, nem sempre vai aparecer alguém. Deus é bom, quando Ele sabe que a gente está no nosso limite, Ele usa alguém para chegar e jogar água na gente. Mas você também precisa ser bom mordomo da sua vida espiritual. E percebendo essas coisas agir. Por fim, a mente de um líder deve estar sempre pronta para conceber as ideias da mente de Deus. Será que Deus tem uma ideia para nós? Será que Deus tem uma mensagem para nós? Atende, pelo amor de Deus, que agora eu fiquei curioso. Atende que eu quero receber essa palavra profética, aleluia. Aí quando vê só a mulher do João brigando com ele porque ele deixou o frango fora da geladeira e azedou. A mente de um líder deve estar pronta para conceber as ideias da mente de Deus. Por isso, antes da mente, limpe e guarde o seu coração das oportunidades que o ressentimento traz para te ganhar. Porque um coração amargurado vai prender a mente. Um coração amargurado vai fazer com que a mente fique pensando naquilo que está sentindo. E aí Deus quer trazer coisas grandes para você. Deus quer mostrar o que está no coração dele para você, para as pessoas à sua volta, para a sua família, ideias, projetos, e você não consegue conceber. Porque a sua mente está presa ao que está acontecendo no seu coração. Então, por isso que o apóstolo Paulo começa descrevendo questões do coração. Limpa o coração de vocês aí, irmãs. Porque um líder que está preso com coisas pequenas não pode conceber as coisas grandes da mente de Deus. Um líder que está preso em questões pequenas, em ranhuras, em besteira com os outros, fazendo questão de coisa idiota, coisa tola, não pode conceber, entender o que a mente de Deus está pensando. Pare de gastar tanto tempo nas mesmas questões da sua alma, amarguras de 2, 3 anos. O coração de Deus está pensando alguma coisa. O coração de Deus quer transferir alguma coisa para o seu, mas esse coração está ocupado. Limpa o seu coração. Pelo amor de Deus, deixa a gente ver o que Jesus pode conceber através da sua vida. Até quando nós vamos ver gente com potencial? Até quando a gente vai ver líder cheio de capacidade? Cheio da graça de Deus, gente que ama Jesus, mas a mente é estragada. Porque o coração se ressente fácil. O coração é alvo fácil. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o diabo tiver a sua mente também, seus pensamentos, fruto dos seus sentimentos que você não resolve, se ele tiver a sua mente, é uma questão de tempo ele ter o seu coração. A luta é para ter a sua mente. E para ter a sua mente, ele joga sementes na alma, ressentimentos. Porque ter na sua mente é uma questão de tempo ele ter o coração. Seja um bom mordomo da sua mente. Mas lembre que começa com o coração. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração. Amém? Se coloca de pé no seu lugar.
Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela sua palavra que veio para nós com vida hoje. Eis que o Senhor coloca diante de nós a vida. Aqueles que estão andando num caminho de morte hoje podem escolher a vida. E eu oro para que eles escolham. Eu oro para que eles escolham a vida. Eu oro para que os olhos do coração sejam abertos para se apegarem à sua palavra, à sua verdade, e vivam a herança que o Senhor tem para eles, a vida que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, Senhor. Guarda a mente. Refrigera a mente de alguns aqui, Senhor, que está atribulada, inquieta. Ah, Senhor, que ele saia daqui com a mente refrigerada. Senhor, toma o coração. Cura as emoções. Cura as emoções, Senhor. Que alguém aqui se livre hoje de um peso de ressentimento, de amargura. Para que possam prosperar e que nós prosperemos também por meio daquilo que essa pessoa carrega. Existe algo do Senhor para nascer, que quando essa amargura, esse ressentimento, e na vida de alguns até uma infantilidade, foi embora, a gente vai ver. Existe um líder dentro de um líder. Existe um líder mais útil para o Senhor dentro de um líder que se ressente. Arranca esse líder para fora, Senhor. Traz esse homem para fora, traz essa mulher para fora. Em nome de Jesus, Senhor. Que esses bons irmãos, que hoje estão paralisados por ressentimento, amargura, questões. Tem gente boa aqui, que está em pé agora aqui, que estava sentado, gente boa, que já foi bênção, mas hoje está fraco na fé. Ativa, Senhor. Ajuda eles a resolver essas questões, Espírito Santo. Que essa palavra de hoje produza movimentação. Eu oro por aqueles que estão sob pressão, que eles se vejam agora não enfraquecidos num canto, oprimidos pelo diabo, mas que eles se vejam agora aplicando a sua palavra, resistindo, e um romper está para acontecer. Um romper está para acontecer. Um romper está para acontecer. E aqueles que permanecerem aplicando, se esmerando nos princípios espirituais, vão ver isso, Senhor, em nome de Jesus. Alguns aqui estão prontos para ser servidos. Que chegue o refrigério do Senhor. Que chegue a provisão do Senhor. Em o nome poderoso de Jesus, Senhor. Abençoa o teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam hoje e sempre através de vocês. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem vida.